chegamos à quarta e última aula prática deste workshop de técnicas básicas de desenho. E aqui tudo fica bem mais fácil, porque você já tem todas as técnicas em mãos, então é só colocar na prática. Então a gente vai pegar as duas flores que a gente usou na aula anterior e vamos desenhar e pintar elas e adicionar texturas. Então a gente vai começar usando as formas geométricas básicas. Aqui eu usei 4 círculos para definir onde ficava cada pétala dela e deixei os outros elementos bem simples, porque eu vou deixar essa imagem bem abstrata, apesar de de ter uma base mais realista, né? Então a única coisa que eu fiz foi preencher com os dois tons mais puros, né, da aquarela, a mesma aquarela que eu usei na outra aula. E pintei toda ela, né, de um jeito bem simples. Em seguida, a única coisa que eu fiz foi acrescentar um contorno e fazer texturas de risquinhos para dar uma profundidade. Então eu fiz só no meio da flor, né, e na ponta das pétalas. E em seguida desenhei o restante dos elementos para dar um destaque maior neles. Nessa segunda imagem, eu vou fazer o processo um pouco mais devagar. Eu vou começar pela mistura das cores, né, para chegar no tom que eu quero. E em seguida eu vou fazer o rascunho. Então, para o rascunho eu usei também 2 círculos. Depois eu fiz um triângulo em cima e completei ele para ficar no formato da flor. Desenhei uma das folhas principais e em seguida o miolo da flor, né? E aí eu comecei a preencher com a tinta no tom que eu queria. Depois eu só coloquei um pouco de água, né, para aquarelar ela. Adicionei um tom um pouquinho mais vermelho, acrescentando um pouquinho mais de amarelo nesse tom vermelho que eu já tinha. Eu consegui esse tom, né, que eu coloquei ali no meio. Em seguida eu vim com o verde. E aí vocês podem ver como ele fica bem mais destacado do que a primeira imagem que a gente coloriu de amarelo e verde. Então eu preenchi tudo e em seguida eu fiz o mesmo contorno da mesma forma do outro. Vocês podem perceber que eu estou usando bastante texturas nessas imagens. Então, além de todo o trabalho das cores análogas e complementares, eu também adicionei texturas. Inclusive, ali no miolo vai ser o lugar com mais texturas, né? Eu usei texturas de U, igual a do peixe, só que um pouco mais afastado um do outro, para criar um outro aspecto. Um aspecto de camada, mas um de vários gominhos juntos. E foi assim que ficou as duas imagens que eu produzi para vocês verem. E minha intenção foi essa mesmo, deixar com essas manchinhas e tal, os tons bem definidos, porque a gente tá brincando com aquarela, então aquarela nunca dá para acertar 100% mesmo. Então eu deixei assim mesmo e vocês podem observar bem as texturas que eu usei as formas. Então todas essas técnicas que eu passei para vocês, elas dão realmente certo. E aqui nessa segunda parte da aula prática, a gente vai colorir também duas imagens que também foram usadas as mesmas técnicas, mas ela é um pouco mais ilustrativa e infantil, que são as imagens daquele gatinho com um aquário com um peixinho. Então a gente vai colorir usando cores análogas e complementares também, e também usando as cores quentes e frias. Então eu vou explicando direitinho para vocês todo esse processo. Pois bem, eu digitalizei todo o desenho que a gente tinha feito no papel na aula anterior. E aí eu comecei a colorir o peixe primeiro com cores secundárias, né, primárias em tons quentes. Então eu coloquei tons de amarelo, de vermelho, de laranja, sempre, como fala? Colocando ele de forma aleatória. E aí eu quis colorir o gato de azul, né, e quis colocar o fundo roxo. Por quê? Porque o peixe já está em tons quentes. E inclusive a mesa está num tom de verde um pouco mais quente do que frio. Então eu resolvi colocar no fundo cores mais frias.
para criar justamente um contraste entre eles. Na segunda parte desse processo, eu resolvi colorir o peixe usando também cores frias intercalando dentro dele, né? Então eu coloquei alguns tons de verde, alguns tons de azul junto e de qualquer forma usei alguns tons vermelhos também. No entanto, ele continuou um pouco mais frio do que quente. Já no fundo eu coloquei o gato numa cor quente e o fundo numa cor fria. Então o gato ficou mais destacado, né, do que o peixe. Porém o peixe tá num contraste legal ali de amarelo, azul e verde de cores análogas. Então por último eu deixei esse bichinho, né, feito numa foto de maçã, usando também todas as técnicas. Então eu tirei uma foto, fui no aplicativo Sketchbook, que é totalmente gratuito, e desenhei todo um cenário para ele, desenhei olhinhos, um fundinho legal. E é isso, gente, mais uma dica aí para vocês. Muito obrigada por terem visto até aqui. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal, de marcar a gente nas redes sociais para a gente organizar nossa exposição online com alunos que participaram do workshop. Muito obrigada e até mais.